Pense num país, pode ser qualquer país, não importa o lugar. Eu tenho quase certeza que você pensou num país que a Inglaterra provavelmente já invadiu. Até porque só existem 22 países no mundo que os ingleses não invadiram ou tentaram invadir. Tudo bem que, assim, quem fez essa contagem aí também incluiu o período que piratas ingleses navegavam, né? Então, assim, não foram todos os casos em que o Estado inglês mandou o exército ir lá, né, entrar em algum lugar, mas, ainda assim, é muito lugar no mundo para esse povo ir entrando sem ser convidado, ainda mais se a gente for pensar que a Inglaterra é um país bem pequeno, né? O vídeo de hoje é sobre as consequências dessa grande expansão inglesa também. Isso porque os países que se consideram vítimas da Inglaterra estão há anos pedindo que itens levados pelos ingleses voltem para o seu lugar de origem, né? Nas últimas semanas, 2 museus ingleses que abrigam alguns desses itens aí, né, que os países querem de volta, fizeram um acordo com pelo menos um dos prejudicados. Mas antes de tudo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Pois é, meu povo, num acordo completamente inédito, o Reino Unido decidiu devolver 32 peças que pertencem à Gana. Essas peças estão em 2 museus britânicos atualmente, que são o Museu Victoria e Albert e o Museu Britânico. Aliás, 2 dos principais museus do país, né? Só que assim, esse devolver tem muitas aspas, porque não é bem um devolver, né? O acordo diz que as peças vão voltar por empréstimo, uma prática muito comum no mundo da arte, né, onde museus emprestam peças do acervo para outros museus. No início, o empréstimo vai durar cerca de 3 anos, mas pode ser renovado por mais 3. Né? As peças vão para um museu na cidade de Camusi, que fica lá em Gana. Mas, como essas peças, todas de ouro, foram parar na Inglaterra? As origens variam também um pouco, mas em resumo, os ingleses eles saquearam mesmo. Não tem outro jeito de contar isso. Com os ingleses, tudo começou lá em 1814, quando eles mandaram um diplomata chamado Thomas Balditch para poder conhecer o que eles chamavam na época, né, de Costa do Ouro, que hoje é onde hoje fica Gana, né? Lá, o Thomas entrou em contato com o reino de Ashanti, né, um império antigo, que ocupava um grande território na África Ocidental. E aí ele ficou bem impressionado com a cultura, né, Ashanti. O Thomas não esperava encontrar aquele tipo de sociedade avançada na África, muito por conta também do preconceito europeu que existia na época, né, claro. Esse preconceito ele era tão grande também que quando o Thomas voltou, né, e falou o que ele tinha visto, ninguém da Europa estava acreditando muito na história dele. Só que o Thomas foi até os Ashanti com uma missão, né, que era de costurar um acordo para poder dividir territórios. E aí esse acordo até chegou a existir, mas o cumprimento dele não foi muito efetivo, não. Aí o conflito estava feito, porque de 1824 até 1899 aconteceram 5 guerras entre os Ashanti e também os ingleses, né? No início o conflito era de 2 organismos em expansão, né? Os ingleses eles ocupavam o território da costa e tinham parceria também com os reinos que viviam ali. Já os Ashanti ficavam no interior e queriam expandir o seu território, né? Lembrando que os ingleses sempre estavam associados aos barcos. Como os ingleses foram conquistando outros territórios ao redor do reino Ashanti, né, até a metade do século XIX, os ingleses não conseguiram invadir o território em si, né? Ficavam só dando voltas. E aí, na verdade, assim, os ingleses sofreram bastante também, né, com eles, colecionaram muitas derrotas, não foram só vitórias, mas em 1874, a Inglaterra finalmente conquistou todo o reino Ashanti, né? Nas décadas anteriores, o conflito tinha ficado ali de igual para igual, né? Nenhum dos dois tinha conseguido vencer o adversário também, mas em 1874, depois de uma provocação, né, os ingleses decidiram que eles iam invadir a capital do reino, coisa que eles nunca tinham conseguido até aquela altura. O esforço inglês foi muito grande, né, eles tiveram que construir uma estrada que saía da costa e ia até o interior para poder avançar com o exército inglês. A estratégia deu certo também e eles conseguiram invadir a cidade de Kumasi. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Lá eles saquearam tudo o que puderam, explodiram o palácio real e incendiaram
também a cidade. Os ingleses até ficaram muito impressionados também com o tamanho do palácio, né, do Palácio Real de Kumasi. Era um edifício grande, muito complexo também, onde o exército inglês encontrou uma biblioteca com vários livros em várias línguas diferentes, né? E mesmo depois dessa derrota, o Reino Ashanti não virou colônia, né? Isso só aconteceu em 1895. Nessa ocasião, os ingleses decidiram que a terra dos Ashanti seria deles, né? O rei Ashanti até tentou negociar, né, apresentar um acordo em que ele, basicamente, todo o comércio daquela população seria feito só com os ingleses. O que o rei queria mesmo era manter a soberania dele sobre o próprio território, mas os ingleses não aceitaram isso daí, né, esse acordo, e preferiram mandar logo um exército e acabar com aquilo ali. Atualmente, o Reino Ashanti ele não existe mais, né, como um estado independente, mas ele ainda faz parte de Gana, né, como uma província na democracia daquele país. Só que assim, o rei mesmo de Ashanti, ele ainda existe. Assim, claro que como uma figura simbólica, né? Tipo um representante da identidade Ashanti também de Gana. Quase do mesmo jeito que como o Charles é na Inglaterra, né? Assim, na prática, ele não manda em nada, mas é um símbolo nacional e tem um papel cerimonial. O rei Ashanti também, ele anda super paramentado, com tantas pulseiras de ouro que inclusive um funcionário precisa ajudar o monarca a erguer o braço para poder cumprimentar as pessoas. Como eu disse antes também, as joias estão divididas, né, entre dois museus britânicos. O Victoria and Albert, ele vai emprestar 3 itens muito grandes de ouro fundido, que eram usados por funcionários reais, né, do Império Ashanti. Essas joias foram adquiridas também num leilão que aconteceu em Londres em 1874. E o detalhe é que assim, não foram os Ashanti também que colocaram no leilão, obviamente. E já o Museu Britânico está emprestando uma espada. Uma espada que foi levada, né, durante o conflito de 1895. Mas também tem lá um chapéu cerimonial, né, nessa leva aí de coisas. Esse ornamento ele era usado em ocasiões especiais no Reino Ashanti, como coroações, né, e outros eventos grandiosos. Tem um artigo também que está nesse empréstimo que não foi roubado, pelo menos, né? É uma harpa de ouro fundido que ela foi dada, né, foi dada de presente para o Thomas. Lembra do Thomas que chegou lá primeiro? Pois é, mas não é nenhuma coincidência também que essas joias tenham sido escolhidas para serem emprestadas. Elas vão fazer parte da comemoração do jubileu de prata do atual rei Ashanti, né, que tem boas relações com a coroa britânica, já que no ano passado ele participou inclusive da coroação do rei Charles III. Agora sim, você pode estar aí se perguntando, né, por que os ingleses estão emprestando e não devolvendo os itens? Pois é, muito simples. A lei não permite. Existe uma lei de 1983 que diz que os museus britânicos não podem se desfazer das suas coleções, mesmo que seja para poder devolver, né, aos donos originais. E existem várias peças de vários países que estão em disputas como essas aí, né? Inclusive os países que mais reivindicam essas peças estão bem preocupados também com esse acordo aí que foi feito, né? Porque por um motivo também meio óbvio, né? Porque quando você aceita que alguém te empresta alguma coisa que ela roubou, você tá reconhecendo que aquilo ali agora pertence a ela. Não é mais seu. E aí essa é a preocupação, que os ingleses usem essa ideia aí de ficar emprestando coisas para dizer que eles são os donos desses artefatos, né? Por exemplo, um país que não parece nem um pouco perto de ter um acordo com a Inglaterra é a Grécia, né? Os ingleses, eles têm várias estátuas gregas em vários museus pela Inglaterra, que os gregos há décadas já estão pedindo que sejam devolvidas, né? Recentemente, o Rishi Sunak, né, que é o primeiro-ministro britânico, ele disse que esse assunto já estava encerradíssimo, que a Inglaterra não ia devolver coisíssima nenhuma para a Grécia, e é lógico que os gregos odiaram ouvir tudo isso, né? Teve até uma capa de jornal famosa, jornal grego, né, xingando o primeiro-ministro, foi um bafafá. Por isso também que esse acordo de agora está sendo feito entre os museus, né, e não entre os governos, nem da Inglaterra e nem de Gana. Seria muito difícil também, né, para o governo de Gana aceitar esse empréstimo aí, já que isso significaria que eles reconheceram
a Inglaterra como dona das peças. A solução foi estabelecer mesmo um acordo entre museus, o que, como eu falei, é uma prática recorrente já nesse meio, né? Enquanto muita gente viu esse empréstimo como pessimismo, outros estão vendo de uma maneira mais positiva, né? Essa prática pode ser repetida também por outros museus ingleses num futuro. Já que o acervo deles é bem grande, dificilmente eles vão ficar também esvaziados com esses empréstimos, né? Que poderiam fazer. Tá, que é meio assim, cara de pau dos ingleses, né? Do tipo, sim, eu roubei de você, mas o que você acha de pegar aqui emprestado por um tempinho? Mas pelo menos é um passo, né, na direção correta. Essa lei que existe, ela pode ser mudada. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.